pé, abra a palavra no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 34. Amém, igreja? Deus colocou essa palavra no meu coração sobre a mulher samaritana. E eu creio que Deus tem grandes coisas através dessa palavra para a vida de cada um de nós nessa noite. Deus já falou grandemente comigo. E eu peço que Deus me use, porque eu estou na dependência dEle. Sem Ele eu nada sou. Para que eu possa transmitir à igreja o que cada um tem necessitado do Senhor nessa noite. Amém? Vamos lá no verso 1, que vai nos dizer assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, por perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Por enquanto até aqui, irmãos. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Eu peço que a igreja esteja intercedendo pela minha vida. Vamos orar para que Deus venha derramar uma medida que nós estamos necessitando dele nessa noite. Amém? Pai, nessa noite eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu venho clamar a Ti, ó Senhor Deus, nessa noite, que não seja eu ministrando a Tua igreja, Senhor Deus, mas o Teu Santo Espírito, porque é Ele quem convence os corações, Senhor Deus, da Tua intenção, Senhor Deus, do Teu querer e da Tua vontade, Senhor Deus. Eu peço a Ti nesse momento, Pai, me dá sabedoria, Senhor Deus, discernimento e entendimento, Senhor Deus, para poder transmitir, Senhor Deus, à Tua igreja tudo aquilo que está no Teu coração, Senhor Deus, e que a Tua palavra venha de encontro, Senhor Deus, à necessidade dos Teus filhos nessa noite, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Pai querido, sacia a fome e a sede que nós temos de Ti, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa transbordar nas nossas vidas nessa noite, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Nós devemos continuar, Senhor Deus, nesse espírito de adoração, Senhor Deus, entregando a Ti, Pai querido, um culto racional, Senhor Deus, te dando ação de graças por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor Deus, e pelo que nós cremos, pela fé que o Senhor ainda irá fazer grandes coisas no nosso meio, Senhor Deus, porque nós cremos que grandes são as Tuas promessas, e nós aguardamos ansiosamente por isso. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Essa passagem fala sobre a mulher samaritana, mas eu não quero deixar de citar o verso 3, que é um capítulo anterior, que fala sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que ele era um líder religioso, que estava também em Jerusalém, juntamente com Jesus, para a festa da Páscoa. E nessa passagem vai nos dizer assim que durante a madrugada, Nicodemos procurou Jesus para poder entender os milagres que Jesus operava, entendendo que somente uma pessoa que seria grandemente usada por Deus, que tinha o Deus poderoso, poderia fazer as obras que Jesus fazia. E nesse encontro que Jesus teve com Nicodemos, Jesus pregava para ele principalmente sobre o novo nascimento. Mas Jesus também pregou para ele o capítulo de João 3,16, que nós tanto conhecemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Nicodemos, ele entendia disso. Mas a palavra fala para todo aquele que nele crê, e Deus amou a todos, não somente os judeus. Mas o povo judeu, ele não entendia que Deus amava a todos, inclusive os samaritanos, que eram odiados pelos judeus. E essa mensagem adentrou o coração de Nicodemos de uma maneira sobrenatural, a qual, a certo ponto, ele não entendia muito bem quando Jesus falava sobre o novo nascimento, mas eu creio que quando Jesus falou para ele do amor, daquela medida de amor que não pode ser medido por nós,
eu creio que aí ele começou a entender sobre esse novo nascimento, que é o amor de Deus pelas nossas vidas, e que quando nós aceitamos esse amor de Deus pelas nossas vidas, e entendemos o sacrifício de Jesus na cruz por a cada um de nós, nós começamos a renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus, e consequentemente são etapas de conversão, e consequentemente nós buscamos virar um novo nascimento para as nossas vidas. Esse povo de Samaria, ele deu origem a um conflito territorial, que a Síria tomou o reino do norte e trouxeram povos pagãos de fora, e as pessoas acabaram se unindo em casamento, a qual não era agradável aos olhos de Deus. E por isso os judeus odiavam tanto esse povo de Samaria, porque de certa maneira eles acabaram se corrompendo por causa desses povos pagãos que se adentraram no meio deles, e alguns corromperam seu coração adorando esses deuses. Mas Jesus, quando ele encontra essa mulher, ele veio nos demonstrar que Jesus ele veio para todos, não somente para os judeus, não somente para os cristãos, mas é todos para aqueles que nele crê. Amém? E após essa conversa que Jesus ele teve com Nicodemos, logo que Nicodemos entendeu tudo que Jesus tinha para ser feito ali, ele entendeu que era necessário partir para a Galileia. Só que para ele ir para a Galileia, ele tinha que passar por uma cidade chamada Samaria. E os judeus, por odiarem esses povos samaritanos, eles evitavam passar por esse caminho, que era mais curto, mas mesmo assim eles acabavam evitando. E eles preferiam o caminho ao longo do Rio Jordão, que era um pouco mais distante, mas eles não tinham que estar com contato tão perto com esse povo. Então, Jesus, como ele entendeu que tinha um propósito de ele passar por esse caminho, Jesus ele não se importava que ali talvez ele não fosse ser bem recebido por ser também um judeu, e ele resolveu ir por esse caminho até Samaria, chegando até a cidade de Siquém. Amém? Lá no capítulo 6 vai nos dizer assim: havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, que seria por volta do meio-dia. Nisso a mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Entendendo profundamente essa palavra, a gente vai entender que ambas as necessidades dos dois fizeram ali ele ter um encontro naquele poço. A necessidade do Filho de Deus e a necessidade da mulher samaritana fizeram ele ter um encontro no mesmo local. Jesus ele estava cansado porque ele vinha caminhando, era um longo percurso. E o sol daquele lugar ele era muito forte, escaldante. Então ele resolveu se assentar à beira do poço. Mas Jesus, sendo sábio, ele acreditava que dentro daquilo tudo tinha um propósito. Ele já tinha no coração que ele ia encontrar com aquela mulher. Então ele mandou que os seus discípulos fossem um pouco mais à frente, atrás de alimento, porque o caminho tinha sido longo. Eles já estavam com fome, eles já estavam com sede. E era necessário que essa fome fosse saciada e essa sede fosse saciada para que eles não viessem perecer durante o percurso. Porque Jesus, ele entende as nossas necessidades. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe daquilo que nós precisamos. E foram essas necessidades que colocou o Filho de Deus e a mulher samaritana no mesmo lugar. Ali Jesus descansando na beira do poço, e por volta do meio-dia essa mulher chega para tirar água. Essa mulher logo achou estranho. Um judeu à beira do poço, logo durante o meio-dia, ela já estava acostumada durante um longo tempo, e nesse mesmo horário, naquele poço tirar água. Porque as mulheres da cidade de Samaria, elas iam 2 vezes por dia ao poço tirar água, de manhã e à noite. Porque era um horário que o sol já não era assim, que desgastava tanto a pessoa, não era tão forte. Mas essa mulher, ela entendia que ela não podia ir ao poço naquele horário, porque
ela achava que ia ser julgada, que ela ia ser criticada, que ela não ia ser bem recebida e que talvez as pessoas ali nem recebessem muito bem ela por perto, ela não fosse acolhida naquele lugar. Por isso, aquela mulher, ela ia exatamente nesse horário, o horário do meio-dia ao poço. Mas foi um horário diferenciado que ela teve, que foi exatamente o que determinou esse encontro que ela teve com Jesus. E às vezes nós não entendemos muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, durante a nossa trajetória do dia a dia nosso. Dia a dia do trabalho, dia a dia de quem estuda e vai para a escola, o dia a dia nas nossas casas. E às vezes num horário que a gente menos espera, é o horário que a gente vai ter o nosso encontro com Jesus. E essa mulher se surpreendeu com Jesus ali. E principalmente com o que Jesus pediu a ela: dá-me de beber. Essa mulher, ela não entendia, porque não era conveniente que um homem falasse sozinho com uma mulher a sós. E mesmo assim, ela estranhou um judeu vindo falar com uma mulher samaritana, um povo que era odiado por eles. Para ela não fazia muito sentido tudo aquilo ali. Então eu creio que assim, a primeira expressão que ficou para ela, a primeira impressão, foi assim que ela ficou muito chocada com aquilo tudo que aconteceu. Porque era algo muito inesperado, era algo que ela não imaginava e nem sonhava que iria acontecer com ela. E no capítulo, um pouquinho mais à frente, no 7... No 7 não, irmãos, perdão, no 8. No 9. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Ali naquele momento ela estava questionando a identidade de Jesus. Ele não tinha com o que pegar água. Um homem estranho sentado à beira do poço, cansado, já devia estar desgastado da viagem, já devia estar todo sujo, pedindo água àquela mulher. Eu creio que ela ficou muito curiosa em entender quem seria aquela pessoa que estava pedindo, porque ele tinha sede, porque Jesus também era carne. A mulher tinha o cântaro com o que tirar água, mas ela falava que aquela conversa toda que estava acontecendo ali não era correto. Então ela começou a questionar tudo aquilo que estava acontecendo. E lá no capítulo de João, no versículo 7, capítulo 38, vai nos dizer assim: aquele que crê em mim, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É do seu interior. Então é de dentro para fora. É de dentro para fora que tem que vir essa mudança em nossas vidas. Quando nós começamos na caminhada cristã, nós vamos mudando as nossas atitudes. Nós mudamos as nossas vestes, nós mudamos os nossos amigos, mudamos o lugar que frequentamos, mas às vezes não mudamos o nosso coração. E isso tem que ser o principal, irmãos. Essa mudança, ela tem que vir primeiramente de dentro para fora. Porque quando você tem um encontro com Jesus e Ele te dá essa água viva, é a água que vai jorrar de dentro para fora. Do seu interior fluirão rios de água viva. E por que Jesus fala da água? Porque a água, ela é purificadora. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente vem assim como se fala aquelas ovelhas, elas vêm cheias dos carrapichos, a gente diz assim, né? E o pastor, ele vai tirando, com a palavra de Deus que vai adentrando em nossos corações quando a gente permite. Isso são os pecados, as nossas falhas, os nossos rancores, as nossas amarguras, as nossas mágoas, as nossas falta de perdão. Então, esse rio de água viva que flui do nosso interior é purificador, é de dentro para fora, vai limpando, vai transbordando. E isso também reflete na vida daqueles todos que estão ao nosso redor. Por que reflete na vida daqueles que estão ao nosso redor?
Porque hoje, irmãos, é uma realidade triste. Triste. Se a gente poderia assim dizer em números, a cada 100 cristãos, um lê a Bíblia. Um lê a Bíblia. E desses outros restantes, os 99, são os cristãos que lê aquele que lê a Bíblia. É o nosso testemunho. É a vida que nós temos diante de Deus. É como nós tratamos o nosso irmão. É como nós tratamos a nossa família dentro da nossa casa. É como nós tratamos as pessoas que às vezes nós nem conhecemos, mas se a gente tem essa água viva dentro do nosso interior, por onde a gente passar, a gente tem que levar Jesus. E por onde Jesus passa, tem que ter mudança. Se o ambiente está pesado, tem que sair aquele ambiente pesado e Jesus tem que operar e reinar. A glória de Deus tem que descer sobre aquele lugar. Se a pessoa que está com você não conhece Jesus, mas você tem essa água viva de Jesus dentro de você, você vai passar aquilo para aquela pessoa. E às vezes a pessoa não vai nem entender o porquê ela saiu tão transformada ali daquele lugar, seja da sua casa, de estar junto com você na sua presença. Mas é Jesus, irmãos. É Jesus, aquele Jesus que nós carregamos. E essa água viva que Ele nos dá, transborda não somente em nós, flui do nosso interior, de dentro para fora. E isso, irmãos, é para toda a igreja. Quando flui do nosso interior, por mais que nenhum não esteja fluindo, mas está fluindo no outro, vai fluir por toda a igreja. Amém? Lá no capítulo 13... Jesus vai nos dizer assim, Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água, terá sede novamente, outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água, porque eu não tenho, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui para tirar água. Jesus ali, quando ele falava que era a fonte de água jorrando para a vida eterna, Jesus estava apresentando a salvação para aquela mulher. Mas ela ainda não estava entendendo do que Jesus estava falando, porque é como o pastor acabou de nos falar. Tem o nosso físico e tem o nosso espiritual. Ela estava ali naquele poço para buscar a água, que é o físico, para suprir o físico dela, a necessidade dela. Mas Jesus estava falando do espiritual. Jesus queria suprir o espírito dela, que estava ansiando, que estava com sede daquela água. A água purificadora que jorra do interior, que é para a vida eterna. E ela não estava entendendo, irmãos. E com nós também, muitas das vezes, é assim. Porque o reino espiritual tem algo muito semelhante com o físico. Assim como nós precisamos, nós temos sede, nós temos fome de comida e de água, de bebida, o nosso espírito também ele tem fome e sede de Deus. E o que vai prevalecer é aquilo que nós mais alimentamos. Se nós alimentamos mais o nosso físico, nós andaremos muito mais na carne. Mas se nós alimentarmos muito mais o nosso espírito, nós estaremos ali andando lado a lado com Deus. Andando em espírito, andando com Jesus, falando sempre dEle, fazendo as coisas que seja para adorar a Ele. Deixando de murmurar, irmãos, muitas das vezes. Sabe, vendo os problemas, passando por dificuldades, sabendo que o poderoso Deus está ali disposto a nos dar tudo aquilo que nós necessitamos dEle. Assim como essa mulher, que eu creio assim que ela devia estar muito aflita. Porque Jesus, ele apresentava a salvação para ela. E ela, quando ela começou a entender, ela falou assim, dá-me dessa água. Bastou somente ela pedir. Nós também temos que pedir. Mas nós temos que saber o que pedir. Porque muitas das vezes nós pedimos conforme a nossa vontade, o nosso físico, para o nosso material. E aí eu quero deixar uma pergunta para você nessa noite. O que você tem pedido para Deus?
O que você tem pedido para Deus condiz com o propósito que Deus tem para a sua vida? Ou condiz muito mais para um conforto físico seu? Isso aí diz muito sobre o que você está se alimentando. E ela pedindo dessa água para Jesus, ela falava: Jesus, se o Senhor me der dessa água, eu não necessitarei voltar mais aqui até o poço. E ela estava enganada, irmãos. Porque Jesus, ele falava de uma água espiritual. Ela ia ter que voltar a esse poço, porque era necessário. E com nós, muitas das vezes, não é diferente. Nós aceitamos a Jesus, às vezes, pelo que Ele tem para nos oferecer, não por quem Jesus é. E nós temos que mudar esse conceito no nosso meio. Nós temos que aceitar Jesus por quem Ele é, porque Ele nos deu a vida, nos deu a salvação, entregou a sua vida por nós, e Deus entregou o Filho dEle, tudo o que era precioso para Ele, por amor a nós, por amor à humanidade, para nos trazer a salvação. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender. Jesus, Ele quer operar grandes coisas no nosso meio. Mas às vezes nós estamos tão presos no físico que nos impede do que Jesus, Ele quer fazer no lado espiritual. E essa mulher, achando que não precisaria voltar mais ao poço, é mesmo a gente. A gente acha que às vezes assim pede uma bênção para Jesus, e quando Jesus concede, a gente não vai precisar mais. E às vezes a gente acaba até às vezes se afastando um pouco. E o que é mais triste, às vezes se afastando mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Então, irmãos, não é diferente. A gente precisa entender que mesmo que Jesus nos dê dessa água, a gente vai precisar voltar para alimentar o físico. Porque a gente tendo Jesus nas nossas vidas não vai nos isentar de a gente ter provação. Mas qual a diferença? Que a gente tendo Jesus na nossa vida, Ele vai nos direcionar a passar pelas provações, nos dando as estratégias para que a gente possa vencer. E que em tudo a gente vá glorificando ao nome do Senhor. Amém? Lá no capítulo 16, vai nos dizer assim: pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Jesus é aquele que sonda os nossos corações. Jesus falou para aquela mulher: vai e chama o teu marido. Por quê? A conversa foi se estendendo um pouco. E Jesus viu que não era conveniente ele estar ali sozinho com aquela mulher. Então ele pediu que ela chamasse o marido dela, e ele também queria ver qual seria a reação daquela mulher diante de tudo aquilo que Jesus estaria falando para ela. E a mulher, ela logo assim confessou para Jesus. Ela foi muito verdadeira, abriu o coração dela para Jesus. Eu não tenho marido. E Jesus entendeu, irmãos, que ela foi verdadeira com ele, que ela abriu o coração dele. Eu creio assim, conjecturando, pensando nessa mulher diante de tudo isso que Jesus falou para ela, eu creio que ela deve ter ficado muito envergonhada diante dele. Uma pessoa que ela mal acabava de conhecer, logo assim expôs a vida dela todinha para ela. Mas aqui em João 3,17 vai nos dizer assim, que Deus enviou o Filho dele ao mundo não para condenar o mundo, mas que por meio dele viesse a salvação para todos nós. Então Jesus, ele não estava condenando aquela mulher. Ele estava apenas mostrando a ela que ela necessitava da palavra que ele estava trazendo naquele momento. Jesus, ele sabia do que aquela mulher tinha no coração dela. Aquela mulher, já tendo 5 maridos, eu creio que era uma mulher muito sofrida, irmãos. Uma mulher amargurada, uma mulher carente, com uma dependência emocional, cheia de rancores, talvez falta de perdão. A gente não sabe como foi esses
5 maridos que ela teve. E também não conhece, a Bíblia não relata sobre essa pessoa com quem ela estava vivendo. Mas eu creio que durante a caminhada dela, ela foi se amargurando, foi se entristecendo, foi se afastando das pessoas. Porque o pecado é assim. Primeiramente, ele nos afasta de Deus. Depois, ele nos afasta dos filhos de Deus. Mas aquela mulher, naquele momento, ela confessou a Jesus. Ela foi abrindo o coração para Jesus. Jesus, quando ele vem, ele sonda o coração daquela mulher no profundo e vai adentrando. E ela ficou impactada com o Jesus foi dizendo sobre a vida dela. Era um homem estranho, não tinha como ele saber. Ela logo reconhece ele como um profeta e vai abrindo seu coração. Ela não rejeita a palavra do Senhor. E nós precisamos ser assim, irmãos. No nosso secreto, nós precisamos ser verdadeiros com Jesus. Ele não veio para nos condenar. Ele veio para nos trazer salvação. Nós estamos vivendo no tempo da graça, mas isso não quer dizer que nós devemos pecar deliberadamente. Mas nós temos que entender que nós temos direito ao arrependimento e o perdão todos os dias. Basta somente a gente pedir para Jesus. Porque coitado daquele que fala que não peca, que não falha. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas qual a diferença que nós temos que ter? Nós temos que entender que nós necessitamos do perdão de Jesus todos os dias. E pecado tem nome, irmãos. Pecado tem nome. A gente não precisa ter vergonha de Jesus, assim como essa mulher não teve. A gente tem que abrir os nossos corações para Ele, porque Ele sonda, Ele conhece a intenção dos nossos corações. A gente precisa entender que nem essa mulher entendeu. Aquele que é nascido da carne, é carne. Aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Durante um tempo, ela estava falando muito das coisas da carne e entendendo das coisas da carne. Porque por um tempo, ela viveu na religiosidade, irmãos. E era isso que foi lhe apresentado para ela. Mas quando ela estava diante de Jesus e ela o reconheceu como profeta, ela começou a ter essa transição para a vida dela e começou a viver no Espírito, irmãos. Uma conversa ali no beira do poço pode mudar a vida dessa mulher. Bastou ela abrir o coração para Jesus. Um pouquinho mais lá na frente vai nos dizer assim: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ela reconhece que Jesus é um profeta. Mas durante um momento, ela entra numa questão religiosa com Jesus, tentando desviar um pouquinho a atenção de Jesus. Ela aprendeu que os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, onde foi levantado um altar para o Senhor. Onde a descendência dela toda adorou ao Senhor. Onde tudo aquilo que ela aprendeu sobre o pai Abraão, sobre tudo sobre religiosidade, e ela entendeu que era ali que ela tinha que adorar. Mas Jesus era judeu, e ela falava que os judeus falavam que o lugar certo de adoração era em Jerusalém. Então, Jesus permitiu que ela entrasse nessas questões e deixou ela tirar todas as dúvidas que ela tinha. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele não só vem trazer uma mensagem de salvação, de arrependimento para essa mulher, mas ele vai esclarecendo todas as dúvidas que ela tem. E essa mulher, ela tinha um coração de adorador, independente de ela ser uma samaritana. Porque a Bíblia, ela nos diz que os samaritanos, eles eram um povo assim tão mal visto pelos judeus, mas na Bíblia, na passagem do bom samaritano, passou o levita, passou aqueles judeus, passou todas aquelas pessoas, mas foi exatamente um samaritano que foi ajudar aquela pobre alma necessitada. E na palavra de Deus também vai nos dizer que os 10 leprosos, o único que voltou para agradecer a Jesus era um samaritano. Então, com isso, nós temos que entender alguma coisa. Que independente, às vezes, assim, cristão ou não, Jesus, ele não faz diferença de ninguém.
Ele veio para todos da mesma maneira. E a salvação para todos também é da mesma maneira. Mas dentro disso tudo há uma condição. Existe um livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não nos obriga a nada. Deixou o livre-arbítrio para mim e para você. Só que o mais triste disso tudo, essa obra tão maravilhosa que Deus deixou para a gente, muitos estão se perdendo no meio do caminho por causa desse livre-arbítrio. Achando que pode servir a Deus de qualquer maneira. E esse livre-arbítrio, às vezes assim, a gente cai no nosso próprio entendimento, nas nossas escolhas, acaba se afastando da presença do Senhor. E o livre-arbítrio está levando muitos para o inferno, irmãos. Infelizmente. Porque Jesus, Ele não quer que ninguém chegue a Ele, que ninguém adore Ele por obrigação. Jesus, Ele quer que a gente chegue até Ele, que a gente vá através dEle até o Pai, pela nossa própria vontade, porque nós somos filhos, nós temos que reconhecer que somos filhos, que somos adoradores. E por que nós somos adoradores? Porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E porque quanto mais nós adoramos ao Senhor, mais nós somos parecidos com Ele. E um pouquinho mais adiante vai nos dizer assim, lá no capítulo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Jesus, nessa passagem, Ele vem revelar para a mulher essa verdadeira adoração. Quanta coisa para essa mulher é revelada. A adoração que vem do coração. Porque Deus, Ele não se prende somente a um lugar. Ela falava de um lugar geográfico, em Jerusalém ou Gerizim. E Jesus falava para ela, nem em Jerusalém, nem em Gerizim, mas adorareis em espírito e em verdade. A adoração sincera, a adoração profunda que vem dos nossos corações, que brota do nosso interior, sabe aquela adoração espontânea? A adoração que mesmo naquele dia mau, você está ali entregando o seu melhor para o Senhor, porque você sabe que o dia mau vai passar. E assim nós devemos ser, entregar essa adoração ao Senhor. Seja louvor, seja adoração, seja nós mulheres limpando uma casa, lavando uma louça, os homens que trabalham fora, tudo que você faz é adoração para Deus. E nós precisamos entender, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então é tudo para Ele. E quem o Pai está procurando? Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E eu quero te dizer algo nessa noite, eu tenho certeza, tem adoradores de Deus aqui, tem adoradores aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluias. É necessário, irmãos. Deus é espírito. Por isso que Deus exige essa adoração em espírito. Jesus, Ele é a verdade. Aí está a perfeita adoração. A adoração ao Filho e ao Pai. O Espírito e a verdade andando juntos. E como que nós devemos estar? Em Salmos, no capítulo 51, no versículo 17, vai nos dizer assim, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Assim nós temos que estar todos os dias na presença do Senhor, com o nosso coração rasgado para Deus. Um coração quebrantado, ao qual nós deixamos o Senhor adentrar e trabalhar, fazer o que Ele quiser. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Difícil aceitar a vontade do Senhor, mas quando nós andamos em espírito, nós precisamos entender que o Pai sempre tem o melhor para cada um de nós. O Pai tem o melhor para mim, o Pai tem o melhor para você nessa noite. Amém? Lá no versículo 25 vai nos dizer assim: a mulher disse a Jesus, eu sei
que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus. Eu que te falo, sou o Messias. Irmãos, essa passagem ela pega a gente de uma maneira tão sobrenatural. Ela estava ali face a face com o Messias e não reconheceu. Ela não reconheceu. E quantas das vezes Jesus se apresenta para a gente de uma maneira tão inesperada e nós não reconhecemos Ele? Por isso é necessário, irmãos, nascer de novo. Para que quando Jesus voltar, quando Jesus chegar pertinho da gente, sabe aquela brisa suave, aquele cheiro que você não sabe de onde vem, aquele toque que às vezes você sente, você fala assim, eu estou sozinha, Jesus está ali. Está na brisa suave. Às vezes está no vento impetuoso. Às vezes naquele cheiro suave. Naquele toque suave. Numa palavra de bênção que sai da boca do irmão. Às vezes num abraço que você tanto precisa, Jesus também está ali. Jesus às vezes está em tantas coisas e nós não vemos. Na natureza que Deus preparou tudo para nós. Nós não contemplamos a criação de Deus. Jesus também está ali. E nós precisamos entender, irmãos, assim como essa mulher, ela aguardava pelo Messias, porque é algo que foi passado de geração em geração para ela, que o Messias viria. Mas quando o Messias chegou diante dela e ela não o reconheceu, assim nós precisamos entender que nós aguardamos pela volta de Jesus. Mas que quando Jesus voltar, nós venhamos reconhecer Ele. Para que a gente não venha ficar, porque triste vai ser a realidade daqueles que ficarem, irmãos. Amém? Lá em Jó, capítulo 42, versículo 5, vai dizer assim: antes eu conhecia só de te ouvir falar, agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Conhecer Jesus de ouvir falar é muito fácil, irmãos. Mas a cada um de nós precisamos ter as nossas experiências com Jesus. E não é na primeira, na segunda, nem na terceira que nós devemos parar. Porque Jesus, Ele quer realizar obras grandiosas nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Para quê, irmãos? Para que assim como na vida dessa mulher samaritana, ela teve um grande testemunho, para as pessoas lá fora também nós venhamos ter um grande testemunho daquilo que Jesus operou nas nossas vidas. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Porque se tem alguns cristãos que não lê a Bíblia, quem dirá as pessoas do mundo? Amém, irmãos? Lá no versículo 27 vai nos dizer assim: neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram com que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem, me disse tudo quanto tenho feito. Não seria o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde estava Jesus. Essa mulher deixou tudo o que ela tinha para trás. Ela tinha um objeto nas mãos, um cântaro, ao qual ela foi buscar água. Talvez ela iria precisar dele de novo. Mas ela não se importou com isso. Quando ela viu que estava diante do Messias, e que a mensagem de Jesus foi transformadora para a vida dela, ela logo correu contar a novidade para todos. O porquê disso, irmãos? Aquilo que é bom para nós, nós temos que ter a necessidade de compartilhar com o nosso irmão. E ela fez isso. Jesus transformou a vida daquela mulher naquele dia. Num simples encontro, numa ida até o poço, mudou a vida daquela mulher naquele exato instante que ela se encontrou com Jesus. E Jesus
falou das boas novas para ela. Então ela correu para a cidade contar da novidade. Vem, corre, vem, Jesus está lá o poço. Irmãos, eu creio que aquela multidão saiu correndo da cidade. E o poço, ele não ficava perto da cidade, ficava um pouco mais afastado, próximo à estrada principal que passava por lá. E aquelas pessoas começaram a insistir para que Jesus ficasse mais um tempo naquele lugar. Os discípulos não entenderam nada do que aconteceu. Jesus conversando sozinho com uma mulher na beira do poço, e ela largando e saindo correndo tudo que ela tinha para ir contar sobre a novidade que aconteceu com ela. O porquê disso tudo, irmãos? Essa mulher, ela tinha um vazio tão grande dentro dela, tão grande. E eu não sei você nessa noite, mas eu já tive esse vazio dentro de mim, e isso é muito ruim. Quando eu ainda não era cristã, não conhecia Jesus, ainda conhecia só de ouvir falar. Eu tinha esse vazio enorme dentro de mim, irmãos. E no momento assim que Deus me deu tudo o que eu queria, logo depois que eu consegui uma casa, eu tinha um carro, materialmente, fisicamente, eu tinha tudo o que eu tinha pedido para Deus. Mas a depressão me pegou de um jeito, irmãos, que me jogou no fundo do poço. E aquele vazio tomou, sabe, uma proporção tão grande dentro da minha alma. E eu não entendi o que era aquilo, irmãos. E uma culpa tão grande veio sobre mim que eu falava assim: Senhor, por que agora que eu tenho tudo, tenho família, tenho casa, tenho carro, esse vazio tão grande que nada preenche esse vazio que eu tenho? Irmãos, esse vazio que eu tinha, eu creio que assim como essa mulher, era exatamente o tamanho do espaço que Deus queria ocupar na minha vida e na minha alma. E quando eu conheci Jesus, esse espaço foi preenchido, irmãos. Jesus me curou de uma depressão. E eu comecei a entender, irmãos, que as coisas materiais e físicas, elas não trazem felicidade o suficiente, não a felicidade, aquela que Jesus nos traz, que Ele pode nos oferecer. Então nós precisamos entender, se nós temos esse vazio dentro da gente, é exatamente o espaço que Jesus quer ocupar na sua vida. Basta você dar espaço, assim como essa mulher samaritana deu espaço para Jesus. Que você venha deixar tudo para trás. Tudo. Essa mulher, ela era falha, ela era pecadora, mas naquele dia eu creio que Jesus perdoou todos os seus pecados. Jesus veio e trouxe a salvação para a vida dela. Ele se declarou para ela profeta e Messias. E assim Ele vem declarar para cada um de nós nessa noite também. Sendo profeta, sendo Messias, trazendo a salvação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo renovo para a igreja. Vindo de encontro à tua necessidade. Então nós não temos assim que nos preocupar com nada. Basta nós lançarmos todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Eu quero deixar aqui para a igreja que essa passagem, assim como fala na parábola das 99 ovelhas, às vezes para os irmãos pode entender assim, tipo, não tem nada a ver. Mas é como assim, é como na parábola. Jesus, ele deixou as 99 para ir buscar aquela ovelha que estava perdida. Jesus, ele deixou os seus discípulos que estavam ali o tempo todo com ele. E foi atrás dessa alma que estava perdida. Porque uma alma para o Senhor, ela é muito preciosa. E Ele não vai deixar ninguém para trás. E esse testemunho dessa mulher, ele foi tão grande, e ela foi tão sábia, que ela usou esse testemunho de transformação para transformar também a vida de outras pessoas. Então, que nós possamos entender essa mensagem que o Senhor nos deixou nessa noite. Que o Filho de Deus, nas necessidades físicas dele, e na necessidade física dessa mulher, levou a um encontro no local específico, e mudou a vida dessa mulher. Então eu creio, irmãos, que Jesus tem algo transformador para as nossas vidas. Basta somente a gente deixar Jesus entrar em nossos corações, fazer morada e dar liberdade para Ele fazer o que Ele quer e o que Ele precisa fazer. Amém, igreja? Glória a Deus. Grupo de louvor.
Vamos orar agradecendo a Deus nesse momento, irmãos. Glória a Deus. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por a cada vida que está aqui na tua presença nessa noite, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa mensagem, Pai querido, de arrependimento, Senhor Deus, e de